E é para isso que preparamos a semana de atualização jurídica. Vamos ajudar você a não se perder em meio a tantas decisões. Daqui a poucos instantes, nossos professores irão te apresentar o cenário atual de cobrança de jurisprudência em concursos, de que forma as bancas têm exigido dos candidatos e o que fazer para se manter atualizado. Ainda teremos aulas diárias de todas as disciplinas para você se atualizar com o que rolou de mais importante na jurisprudência em 2025. E você ainda vai receber gratuitamente em seu WhatsApp este e-book com as novidades legislativas e as decisões relevantes do ano passado. Aguarde só mais um pouquinho, porque o nosso evento já vai começar. Você está vendo essa questão? Ela caiu na prova de Direito Penal da 4ª edição do Exame Nacional da Magistratura que aconteceu no final do ano passado. Mas sabe qual é o detalhe? Para acertar essa questão, o candidato precisava conhecer a tese. Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos à nossa Hora da Verdade, para você que vai fazer a prova do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para a magistratura. Tudo bem? Eu sou a professora Nelma Fontana, estou gravando aqui de Brasília, do meu estúdio, querendo saber de onde que você acompanha a nossa transmissão e se você realmente vai fazer esse concurso do TJ Paraná. Me conta aí! Tudo bom? Josué, seja bem-vindo. O Henrique, boa noite, bem-vindo. Letícia e até mesmo você que está aí do outro lado assistindo a aula e sequer um oi não me deu. Professora, do que trataremos? Trataremos hoje de diversos assuntos, temas aqueles mais esperados de você encontrar na sua prova do TJ do Paraná. Nós faremos também revisão de véspera e eu vou procurar não abordar na revisão de véspera, em momento oportuno, os temas que eu trabalharei hoje, para a gente poder ver se consegue acertar o máximo de coisas possível. O material está aí para você, disponível na descrição do vídeo. Tudo bom, Henrique? Do Rio de Janeiro, né? Você vai fazer esse concurso do Paraná? Cristine, tudo jóia? Boa noite. Oi, Raf? Boa noite, bem-vinda também. Vamos lá? Vamos à nossa Hora da Verdade? Baixe o seu material e iniciemos a nossa revisão. Vou colocar na vinhetinha para a gente iniciar a gravação propriamente. Você conhece minha filha, Letícia? Acompanha pelo Instagram, é isso? Muito obrigada. Gentileza sua, muito obrigada. Bom, vamos lá. Vou colocar na vinhetinha aqui. Então, meus amigos, iniciando a nossa Hora da Verdade, para você que vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Eu separei algumas questões da FGV para que, a partir delas, nós possamos fazer a nossa revisão. O objetivo aqui não é ficar fazendo questões, não é a fixação já nas proximidades da sua prova, é a revisão a partir das questões, tá? Só para poder trazer um dinamismo maior aqui à nossa aula. Então, a primeira questão: na Assembleia Legislativa tramita uma proposta de emenda à Constituição do Estado do Tocantins para passar a contemplar que o Estado não intervirá no município, salvo quando for verificada, sem justo motivo, impontualidade no pagamento de empréstimo garantido pelo Estado e quando forem praticados na administração municipal atos de corrupção devidamente comprovados. O assunto foi submetido ao Procurador Legislativo da Assembleia Legislativa. Assinale a opção que apresenta corretamente a sua manifestação, né? Vamos ver se esse procurador
está estudando ou não o texto da Constituição, se ele está acompanhando ou não. Ora, você conhece bem o artigo 35, que fala assim: o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União em município localizado em território federal, exceto para. Daí o texto constitucional cria situações excepcionais, 4 casos, que autorizam o Estado a interferir na autonomia de algum de seus municípios. Ou a União interferir em município localizado em território. Aí já aproveito a oportunidade para dizer, nós não temos intervenção federal em município que integre Estado. Se necessário for fazer intervenção na autonomia daquele município, a intervenção será estadual. Agora, é possível existir intervenção federal em município? Possível é, desde que o município esteja localizado em território. Uma vez que os territórios integram a União, a intervenção seria federal. E são 4 casos ali enumerados. Sim, eu vou te perguntar, claro, quais são esses casos? Então, cabível a intervenção voluntária quando o governador percebe que o município deixou de gastar a receita mínima exigida pela Constituição com ensino e com saúde. Ele deixou de prestar as contas devidas na forma da lei. Ou ele deixou de pagar a dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, sem motivo de força maior. Então, nesses 3 casos, a intervenção é voluntária, de forma que o governador, percebendo a situação, vai lá, decreta a intervenção estadual. Esse decreto, então, será encaminhado à Assembleia Legislativa para aprovação. A Assembleia Legislativa tem prazo de 24 horas para isso. Estando em recesso, haverá convocação extraordinária, comparecimento dos deputados estaduais obrigatório em 24 horas, e aí outras 24 horas para a análise, então, do decreto. Aprovação com maioria simples. Bom, muito bem. Agora existe um outro caso de intervenção estadual, o inciso 4 do artigo 35, que é o seguinte: o Tribunal de Justiça dá provimento à representação para garantir princípios indicados na Constituição do Estado, cumprimento de lei, ordem ou decisão judicial. Nessa situação, nós temos caso de intervenção provocada por requisição. Por quê? O Tribunal de Justiça, dando provimento à representação, o que ele faz? Vai lá e requisita do governador a intervenção estadual. O governador deve decretar a intervenção para cumprimento da própria determinação do Tribunal de Justiça, e esse decreto não fica submetido à apreciação da Assembleia Legislativa. Lembrou? Pois é, no decreto é preciso constar o motivo da intervenção, o prazo, aí o prazo quem define é o governador, a Constituição Federal não fixa isso. Agora, não pode sair o decreto sem prazo. Ok, o motivo, o prazo, nomeia ou não o interventor, se ele achar que é necessário, não é obrigatória a nomeação de interventor, o que ele vai fazer e como ele vai custear essa intervenção. Então, é isso que ele tem que fazer. Agora, eu citei os 4 casos enumerados no artigo 35. Esses 4 casos são taxativos. A intervenção somente se dará numa dessas hipóteses. De modo que a Constituição do Estado não pode criar uma quinta situação e a Constituição do Estado não pode diminuir uma das já existentes. Aplica exatamente aquilo que estabelece a Constituição Federal. Estamos juntos ou já estamos disfarçando há um tempão? Pois é, muito bem. Então, observa de novo aqui na questão os motivos da intervenção. Ele fala assim, salvo quando for verificada, sem justo motivo, impontualidade no pagamento de empréstimo garantido ao Estado e quando forem praticadas na administração municipal atos de corrupção devidamente comprovados.
Olha só, o Estado inventando completamente hipóteses de intervenção, o que é flagrantemente inconstitucional. Então, considerando isso, vejamos as alternativas. A aludida proposta para ter rigidez constitucional precisa ter sido iniciada privativamente pelo governador. Ela não tem rigidez, ela não tem nenhuma previsão constitucional. Isso aqui é inconstitucional. A referida proposta não tem amparo constitucional, pois intervenção é medida excepcional à lógica da autonomia dos entes políticos, e assim as hipóteses que a Carta de 88 permite de intervenção estadual e município constituem rol taxativo nos exatos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e conforme previsão do artigo 35. A proposta no tocante à impontualidade de pagamento por parte do município não deve prosseguir, porquanto as dívidas entre entes políticos devem ser solucionadas judicialmente. Em especial, utilizando o sistema de precatório, não tem nada a ver a questão do precatório aqui, é que merece até um desmaio. Vou perder a chance, não, vamos colocar. E não tinha mais nada para colocar, colocou isso, né? A proposta em relação ao combate à corrupção tem respaldo na Constituição, invenção. A proposta de emenda especificamente para hipótese de corrupção deveria contemplar a União Federal também como ente apto, já que de interesse da federação. Olha, imagina. Então, está mexendo até na própria estrutura da intervenção, criando um outro caso de intervenção federal em município que integra estado. Isso aqui é um absurdo. Portanto, o gabarito realmente é a letra B. Lembrando de um detalhe importante. Olha lá a jurisprudência do STF. O tribunal entendeu que os princípios constitucionais sensíveis são normas de repetição obrigatória. De modo que, ainda que não constem expressamente do texto da Constituição do Estado, autorizam a intervenção estadual. Os princípios constitucionais sensíveis são aqueles descritos no artigo 34, inciso 7. Lembramos? Muito bem. Então, um tema possível que eu estou recomendando a sua revisão é a parte de intervenção, sobretudo intervenção estadual, porque vocês estão fazendo um concurso para a magistratura estadual. Quem acertou essa, diga, mas é claro, professora. Tá bom, vamos lá. Questão 2. Em período no qual 3 regiões do país passavam por grave e iminente instabilidade institucional, que ameaçava a ordem pública, o presidente da República editou medida provisória. Esse diploma normativo dispôs sobre o funcionamento da Advocacia Geral da União, de modo a permitir a adoção de medidas céleres para conter a referida anormalidade institucional. A medida provisória X foi apreciada no âmbito do Poder Legislativo, daí resultando a aprovação de projeto de lei de conversão, que alterou o texto inicial e foi sancionado e promulgado pelo presidente da República. Ao fim, foi publicada a Lei Y. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que há narrativa. Pois é, vocês acharam alguma falha nesse processo legislativo aí da medida provisória? Então, segundo tema aqui da nossa hora da verdade, processo legislativo, e dentro dele estou fazendo um recorte que é medida provisória. Cai muito processo legislativo na prova da FGV e há muitas questões, quanto mais o nível de profundidade da prova aumenta, mais provável de cair também uma questão sobre medida provisória. Então, fica aí essa recomendação para você, artigo 62. Ora, a medida provisória só pode ser editada pelo chefe do Executivo em situações de relevância e de urgência. Esses são os requisitos indispensáveis da medida provisória. Faltando um dos dois, a medida provisória será inconstitucional. E agora já vem a pergunta, pera, professora, que não é a prova oral ainda? Você já vai se preparando. Quem analisa os requisitos relevância e urgência para saber se a medida provisória é ou não constitucional? Então, esses requisitos de relevância e de urgência são, no primeiro momento, apreciados pelo próprio presidente da República. O que ele acha que é relevante e urgente para o governo dele, ele vai lá e faz a medida provisória. A medida provisória tem força de lei
produz efeitos imediatos, sendo a primeira análise dele. A primeira, mas não a definitiva, porque quando ele edita a medida provisória, ele tem que imediatamente mandar o texto ao Congresso Nacional com a justificativa, e pode ser que o Legislativo rejeite a medida provisória exatamente pela falta dos requisitos. Professora, isso é feito onde? Isso é feito no plenário da Câmara e é possível que seja feito no plenário do Senado. Eu falo possível porque a medida provisória tem como casa iniciadora a Câmara, obrigatoriamente. Como ela não passa por comissão, na casa, a comissão que ela passa é só comissão mista, antes de chegar à Câmara e ao Senado, ela passa pela comissão mista, que só faz um parecer a respeito da MP, ela não tem função conclusiva nem terminativa. Ok, o texto chega então ao plenário da Câmara, que pode recusar a medida provisória pela falta dos requisitos, porque a primeira votação que se faz é acerca da constitucionalidade. Passou na Câmara, pode ser que ela venha a ser rejeitada no Senado. Então, eu estou te dizendo que o Poder Legislativo faz esse controle político do ato do presidente da República se ele não está se excedendo fazendo medida provisória sem necessidade. Mas o ponto normalmente que se questiona nas provas é se o Poder Judiciário também poderia fazer essa análise de relevância e de urgência. E a resposta é: regra, não. Segundo o entendimento do STF, não cabe ao Poder Judiciário, por força da separação de poderes, fazer essa análise dos requisitos relevância e urgência. Inclusive, o último caso que gerou decisão judicial foi ainda do presidente Michel Temer, e a decisão definitiva foi sair tempo depois de ele já não ter mais mandato, né? Mas foi aquela situação da medida provisória sobre reformulação do ensino médio, e foi feito o questionamento ao Supremo Tribunal Federal: olha, por que reformular o ensino médio tem que ser por medida provisória? Esse assunto não é urgente para ser disciplinado por medida provisória, deveria o presidente ter encaminhado um projeto de lei. E aí o Supremo Tribunal Federal disse: não cabe ao Judiciário definir o que é considerado urgente para o governo do presidente. Porque o próprio presidente, quando se manifestou, disse: para o meu governo, a educação é prioridade. Nós estamos nas últimas posições mundiais em relação ao ranking de ensino médio. É a minha prioridade, não é o Judiciário que vai interferir. Então, guarda isso. A regra é: o Judiciário não interfere nesses requisitos, relevância e urgência. Salvo, eu já estava esperando pelo salvo, né? Salvo em situações excepcionalíssimas em que a inconstitucionalidade é evidente, ela é clara, ela é inquestionável, é chamada inconstitucionalidade desvairada ou enlouquecida. E aí, nessa situação, como já tivemos caso, o Supremo vai lá e declara a inconstitucionalidade. Ok. A medida provisória, como eu disse, quando chega ao Congresso Nacional, é analisada por comissão mista, mas ela já produz efeitos, porque ela produz efeitos desde a publicação dela. Depois ela é vista pela Câmara e pelo Senado nesta ordem, atuando o Congresso em sessão bicameral. Aprovada com maioria simples. Ok, professora, mas se ser rejeitada, aquele texto é arquivado e a medida provisória perde a eficácia, sendo vedada a reedição de medida provisória dentro da mesma sessão legislativa. Mas, professora Nelma, foi aprovado o texto da medida provisória. Aonde? Nas duas casas, professora. Ok, ótimo. Qual que é a próxima etapa, então? Fala: professora, eu quero que você que fale. Não, nós estamos conversando. Qual que é a próxima etapa? Aí você responde para mim assim: depende. Depende é que cabe bem, né? Como resposta. A medida provisória foi aprovada tal qual for enviada pelo presidente? Foi. Então, beleza. Próxima etapa, promulgação da lei. O próprio Legislativo promulga. Agora, a medida provisória foi aprovada, mas foi aprovada com modificações. O que fez o Congresso Nacional? Aprovou um projeto de lei de conversão
daquela medida provisória, ou seja, modificou o texto. Então, nessa situação, qual que é a próxima etapa? Aí, nessa situação, a próxima etapa é a sanção ou veto do presidente da República. Então, cuidado, é um dos pontos que ele trabalha aqui na questão. Então, no processo legislativo da medida provisória, pode ter sanção ou veto? Pode. Em que situação que tem? Quando o texto é aprovado com modificação. É o parágrafo 12 do artigo 62. Aprovado o projeto de lei de conversão, a medida provisória será mantida em vigor até que o projeto seja sancionado ou vetado pelo presidente da República. Ok. Bom, agora, se o texto for rejeitado, arquivado. Aprovado, transforma em lei. Que lei? Lei ordinária. Ah, tá. Então, a medida provisória, quando aprovada, dá origem a uma lei ordinária, não é isso? Pois é, então, primeira conclusão. Ela não pode dispor sobre matéria reservada à lei complementar. Então, é isso. É o ponto da questão. Que maldade, né? Medida provisória não pode dispor sobre matéria reservada à lei complementar. Por quê? Porque quando a lei ordinária trata de matéria de lei complementar, ela é inconstitucional, formalmente inconstitucional. Então, essa é a lógica e, além dela, a Constituição ainda veda expressamente. Professora, da onde você está tirando que essa medida provisória aqui trata de assunto de lei complementar? Observe, esse diploma normativo dispôs sobre o funcionamento da AGU. Funcionamento da AGU é assunto de lei complementar. Assim como a organização da Defensoria Pública, do Ministério Público e da magistratura. Estatuto da Magistratura, o que vocês sabem? Lei complementar de iniciativa do STF. Estatuto do Ministério Público, lei complementar de iniciativa do próprio chefe do Ministério Público. Seguindo a mesma linha, aplica a Defensoria Pública. E no caso da AGU, projeto de lei complementar, só que de iniciativa do presidente da República, já que a AGU não tem autonomia. Ah, tá. Então é vedada a edição de medida provisória sobre assunto próprio de lei complementar. Essa medida provisória aqui é inconstitucional por este ponto. Ok. Mas continuando lá a minha revisão sobre a medida provisória, ela não é vedada apenas a respeito de lei complementar, não. Existem outros temas proibidos. É vedada a edição de medida provisória sobre cidadania, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual civil. Há questões da FGV trabalhando direito civil. Professora, eu já cheguei nessas questões. Pois é, é maldade, não é? Pode ter medida provisória sobre direito civil? Pode. Não pode ter sobre direito processual civil, mas direito civil, sim. Por isso que fala da medida provisória, esse ponto sobre contratos e etc. Então, é um ponto também que eu alerto você que tem caído. É vedada a edição de medida provisória sobre organização judiciária, organização do Ministério Público, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Aliás, em matéria orçamentária, pela própria razão de ser, só cabe medida provisória para créditos extraordinários. Não para qualquer crédito adicional, somente para créditos extraordinários. Vedada a edição da medida provisória, com a finalidade de fazer bloqueio, sequestro, confisco de bens e valores depositados nos bancos e nas cadernetas de poupança. Vedada a edição, esse ponto ainda não vi a FGV cobrar. Vedada a edição de medida provisória sobre assunto que tem projeto de lei aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional e pendente da sanção presidencial. Ora, qual que é a lógica? Se quem legisla é o Poder Legislativo e sobre o tema, então, já tem um projeto de lei aprovado, aguardando que o presidente se manifeste sancionando ou vetando, que ele sancione ou vete. E não pode simplesmente falar, não vou ficar calado, não vou sancionar, não vou vetar, vou fazer uma medida provisória aqui. Não. Agora, o ponto, assim, que eu não vi a FGV cobrar,
e que eu acho que a qualquer momento vai cobrar é o seguinte: tivemos um caso em que o presidente da República analisou um projeto de lei e vetou, fez veto total. Já no último dia do prazo, ele vetou. Logo na sequência, o que fez o presidente? Uma medida provisória sobre aquele assunto. E essa medida provisória foi questionada ao STF. E eu pergunto a vocês, ela é inconstitucional ou não? Ó, peraí. A Constituição diz que o presidente não pode fazer medida provisória sobre o assunto que já tem projeto de lei aprovado pelas duas casas do Congresso e pendente da sanção presidencial. Ah, ótimo. Então, nessa situação, a medida provisória que ele fez é inconstitucional ou não? Não. Tinha um projeto de lei, o que ele fez? Foi lá e vetou, fez veto total. Ele primeiro se manifestou, ele vetou. Depois ele fez a medida provisória. Ah, mas foi no mesmo dia, ué. O que tem, ué? Cumprido o texto constitucional, tranquilo. Entendeu, disfarçou? Então, maravilha. Outro ponto agora para nós considerarmos. Qual que é o prazo de validade da medida provisória mesmo? 60 dias, prorrogada automaticamente por mais 60 dias. Fim do prazo 120, medida provisória perde a eficácia. Vedada a reedição na mesma sessão legislativa. Independentemente de a medida provisória ter perdido a eficácia porque foi votada e não foi aprovada, ou pelo decurso do prazo é rejeição. Só que é uma rejeição tácita. Independentemente, rejeição expressa ou tácita. Então, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa. Certinho, amigos? Vocês estão aí ainda? Eu estou sozinha já. Estamos firmes? Ok, muito bem. Outro ponto também para nós considerarmos. Depois de 45 dias da edição, a medida provisória entra em regime de urgência e provoca o sobrestamento da pauta da casa em que ela estiver. Aí o ponto é você lembrar da jurisprudência do STF. O sobrestamento é do quê? É de todas as proposições? Não. O sobrestamento é só de projeto de lei ordinária. Então, se tiver projeto de lei complementar, projeto de decreto legislativo, de resolução, proposta de emenda, pode votar. O que não pode votar? Projeto de lei ordinária e assunto que admite medida provisória. Porque às vezes até é um projeto de lei ordinária, mas é um assunto que não admite medida provisória, então ele não fica sobrestado. Muito bem, amigos. Ufa, falar ainda bem que ela acabou. Sim, revisão de medida provisória em 15 minutos, né? Artigo 62. Então, voltando lá, ele fala que em período no qual 3 regiões do país passavam por grave e iminente instabilidade institucional, que ameaçava a ordem pública, ele está querendo trazer a urgência da situação. Ó. O presidente da República editou a medida provisória X. Esse diploma normativo dispôs sobre o funcionamento da AGU, que é assunto de lei complementar, o que já gerou inconstitucionalidade, de modo a permitir a adoção de medidas céleres para conter a referida normalidade. A medida provisória X foi apreciada no âmbito do Poder Legislativo, daí resultando a aprovação do projeto de lei de conversão, que alterou o texto inicial, foi sancionado pelo presidente. Ok, então essa parte de sanção está correta, porque o texto sofreu modificação. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a narrativa está em total harmonia com a Constituição, falso, pelo que eu já comentei, somente apresenta incompatibilidade com a ordem constitucional em relação ao objeto. O objeto é próprio de lei complementar. Somente apresenta incompatibilidade com a ordem constitucional em relação à afronta a limite circunstancial. Inventou limite circunstancial, é limitação aplicada à proposta de emenda à Constituição. Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Vale para a PEC. Aí a Constituição não pode ser emendada durante qualquer das 3 circunstâncias. Tem nada a ver com a medida provisória. E ele não falou de nenhuma das 3 circunstâncias. Falou que havia grave e iminente instabilidade institucional, mas não falou que foi decretada nenhuma medida extrema aqui também. Então não tem nada a ver com o que ele está citando aqui.
D. Somente apresenta incompatibilidade com o órgão constitucional em relação à autoridade que promulgou? Não, aqui é o presidente da República mesmo. Apresenta incompatibilidade com a ordem constitucional em relação ao objeto, afronta limite circunstancial. A gente já para por aqui. Gabarito nosso, letra B, valoriza essa parte de medida provisória. Esse é um tema comum de a FGV cobrar. Maravilha. Então, vamos seguir. Questão de número 3 agora. Juliana foi instada por sua professora de Direito Constitucional a apresentar 3 características da Constituição da República Federativa do Brasil. Em resposta, Juliana afirmou que essa ordem constitucional é 1. Unitextual, não havendo norma constitucional fora do corpo permanente e do ato das disposições constitucionais transitórias. E a Juliana anda meio esquecida. Essa primeira afirmação da Juliana está flagrantemente falsa. Unitextual, não havendo norma constitucional fora do corpo permanente, não é assim. Ué, professora, mas a nossa Constituição não é escrita? Ela é escrita, organizada, num documento solene, mas ela não é unitextual. Onde nós encontramos normas constitucionais? Nós encontramos normas constitucionais na Constituição, na parte permanente, na parte transitória do texto, como ele afirma ali. Mas o ponto é que nós encontramos norma constitucional fora da Constituição. Onde? Não me diga que eu estava distraído. Onde? Os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados pelas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação e discussão em cada uma, com o quórum de 3/5. Então, esses tratados internacionais, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, têm valor de emenda. Então, eu separei essa questão propositalmente para nós revisarmos o conceito de bloco de constitucionalidade. O que é o bloco de constitucionalidade? Onde nós achamos as normas constitucionais. Sobretudo, encontramos essas normas constitucionais para fins de controle de constitucionalidade. Então, nós encontramos as normas constitucionais na Constituição, neste nosso documento escrito. E aí nós temos aqui normas originárias da Constituição, normas derivadas, aquelas que foram acrescentadas por emenda ao texto. Só que nós não encontramos norma constitucional só na Constituição. Encontramos também fora da Constituição. Onde? Em alguns tratados internacionais sobre direitos humanos. Então, não em qualquer tratado internacional, mas tratado internacional sobre direitos humanos, e desde que ele tenha sido aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. 2 turnos de discussão e votação na Câmara e no Senado, quórum de 3/5 em cada turno, em cada caso. Vocês conhecem isso bem? Esses tratados têm valor de emenda. Então, eu tenho normas constitucionais neste documento escrito, mas eu tenho norma constitucional fora da Constituição também. Aí surgiu, depois da emenda constitucional 45, que criou essa hierarquia para tratado internacional valendo como norma constitucional. Então, depois dessa situação aqui, o que é que nós passamos a ter? Esse conceito de bloco de constitucionalidade. Por isso que o que a Juliana está afirmando em 1 está falso. Dito isso, vou aproveitar que toquei no assunto para questionar outras coisas a vocês. Qualquer dessas normas aqui poderá ser utilizada como parâmetro de controle de constitucionalidade? Qualquer delas. Então, se eu tiver uma lei ou um ato normativo, suponhamos que seja uma lei federal,
dispondo de modo contrário ao que está na Constituição ou num desses tratados internacionais, essa lei será inconstitucional. E poderá ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao Supremo. Ah, mas cadê a norma de referência? Ah, a norma de referência é o Tratado de Nova York. Ah, tá, a norma de referência é esse Tratado de Nova York, que dispõe sobre direitos das pessoas com deficiência, e esse tratado vale como emenda. Lá que eu encontro. Então, não estou citando um artigo da Constituição, estou citando um tratado internacional incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro na forma de decreto legislativo e passou a ter vigência na forma de decreto do Executivo. A minha referência é essa, é texto externo à Constituição. Mas é texto constitucional. Por isso, do conceito do bloco de constitucionalidade. Tá. Já que vocês estão respondendo tudo corretamente, eu pergunto, e se fosse em relação ao Pacto de São José da Costa Rica? Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Mas ele não foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, até porque sequer existia esse parágrafo 3º para o artigo 5º. E daí o Supremo disse que, pela relevância da matéria, ele não pode valer igual lei. Ele vale como norma supralegal. A lei contrariou essa norma supralegal. Cabe ação direta de inconstitucionalidade? Não inventa. O parâmetro numa ADI é norma constitucional, por certo. Ali eu não tenho norma constitucional. Eu tenho norma supralegal, mas não é norma constitucional. Então, não inventa. Não há que falar em controle de constitucionalidade, usando por referência esse tratado internacional. Eu poderia falar em controle de convencionalidade, mas não em controle de constitucionalidade. Estamos juntos ou não mais? Então, ótimo, muito bem. Outro ponto agora que eu te pergunto é o seguinte: e uma norma da Constituição Federal poderia ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade? Aí eu não estou perguntando se ela pode ser parâmetro. Eu estou perguntando se ela pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Pode ou não? Você vai dizer, depende, professor. Se for norma originária, de jeito nenhum. Se for norma derivada, aí sim. Muito bem, estou gostando de ver você. Norma originária de jeito nenhum, por quê? Não tem parâmetro para dizer que uma norma originária é inconstitucional. Para eu dizer que uma norma originária da Constituição é inconstitucional, eu teria que admitir a existência de norma jurídica com hierarquia maior que a da Constituição. E nós não admitimos isso aqui no Brasil. Ou eu teria que admitir que entre normas originárias da Constituição há hierarquia. Mas não é o que nós entendemos aqui por força do princípio da unidade da Constituição. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Uma norma constitucional complementa a outra e não há contradição entre normas constitucionais. Assim entende o Supremo Tribunal Federal, por força do princípio da unidade. Agora, a norma derivada, emenda, sim, ué, ela pode ser inconstitucional. Inconstitucional por vício formal, falhou o processo legislativo. Inconstitucional por vício material, ela é tendente a abolir uma cláusula pétrea ou fere o núcleo essencial de uma cláusula pétrea, ou criada durante o estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Ah, tá. Então, uma emenda pode ser inconstitucional? Pode. Então, quando eu pergunto, eu posso ter por objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade uma norma da Constituição? Sim, desde que norma derivada. Agora, a norma originária, de jeito nenhum. Na mesma linha de raciocínio, um ponto desse, de um tratado internacional, que vale como emenda, poderia sim ser objeto de uma ADI, nos mesmos termos. E por fim, para sairmos desse slide, esse dispositivo deste tratado internacional aqui que eu estou mostrando para você
se contrária à Constituição e não violando uma cláusula pétrea, revoga dispositivo da Constituição? Pera, tava voando, né? Eu estou perguntando se algo que consta de um tratado internacional sobre direitos humanos, aprovado na forma do artigo 5º, pode revogar norma constitucional. E resposta? Sim, pode revogar norma constitucional. Sim, claro, é que está produzindo norma constitucional. Então, obviamente, havendo divergência, ele pode revogar norma constitucional. Sim. Tudo isso que eu estou revisando já foi questionado pela FGV em prova. Vamos continuar a ver o que a Juliana está falando, né? 2. Está sujeito ao processo informal de modificação, conhecido como mutação constitucional. E apareceu já a mutação constitucional. E o que é a mutação constitucional? Tão cobrada na prova, né? A mutação constitucional é a possibilidade de modificação de uma norma constitucional sem mexer na redação da Constituição. Então, estou mudando norma constitucional sem modificar o texto da Constituição. Como, então, que eu estou mudando a norma constitucional? A partir da mudança da interpretação dela. Ah, tá. Então, eu tenho o mesmo texto intacto, eu, a intérprete, olho o texto, olho a realidade, volto para o texto e trago para ele uma interpretação diferente daquela que até então estava sendo dada, para que aquela norma constitucional, além de eficácia jurídica, tenha eficácia social, se aplique às situações da vida, conforme a realidade econômica, social, política. Isso é a mutação constitucional. Manifestação do poder constituinte difuso. Difuso por quê? Porque, primeiro, a forma de pensar das pessoas muda, uma vez que a realidade se impôs diferente. Então, a forma de pensar da pessoa está mudando e isso reflete no trabalho da doutrina, da jurisprudência e vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal também. É só o STF, professora, que faz a mutação constitucional? Não. Por isso que chama poder difuso. Muda primeiro o nosso pensamento. E aquilo que é visto na decisão judicial ou num posicionamento do STF é um reflexo da própria sociedade. Então, a mutação constitucional, uma mudança na interpretação da Constituição, sem que ocorram mudanças na redação da Constituição. Mutação constitucional, uma mudança na interpretação da Constituição, sem que ocorram mudanças na redação da Constituição. Joinha? Maravilha. Então, dado pela Juliana. Possui contornos compromissórios. Então, a nossa Constituição possui contornos compromissórios? Sim ou não? Aí, com certeza, aqui a Juliana acertou. Por quê, professora? Porque nós temos um modelo muito peculiar de Constituição aqui no Brasil, né? A nossa Constituição tem por principais características. É uma Constituição analítica, ou seja, é um texto grande, trata de variados assuntos. É uma Constituição dogmática, elaborada por um órgão constituinte que sentou para a construção de um documento destinado à organização do Estado. Por conseguinte, é uma Constituição também escrita, organizada, num documento solene. Trata-se de Constituição formal, porque ela trata de variados assuntos, independentemente de serem ou não substanciais, relevantes, indispensáveis para a existência do Estado. É também uma Constituição rígida,
Por que rígida? Porque ela admite modificação no texto, mas exige um processo de modificação mais complexo do que o da lei. É uma Constituição normativa, por mais que você, com falta de fé, possa pensar em nominal, mas não é nominal, não. É normativa, uma vez que no momento em que criada, os teus dispositivos, no que tange à organização do Estado, já tinham como ser aplicados, cumpridos naquele momento. Trata-se de uma Constituição dirigente, aquela que assume o papel de traçar os rumos do Estado sobre variados assuntos e não se restringe a tratar do básico, do essencial, do indispensável. Beleza, tudo isso é a nossa Constituição, mas é compromissária, professor. A Constituição compromissária é a mesma Constituição eclética. É aquela que convive com ideologias opostas. Que tipo de ideologia eu tenho no texto constitucional? Mais de uma, e nesse mais de uma, tenho aquelas que são aparentemente opostas entre si e fazem parte do texto. Então, por exemplo, a Constituição, ao descrever como direito individual a propriedade, depois cita lá como princípio da ordem econômica a propriedade privada, é a mesma Constituição que estabelece limite para o direito individual. A propriedade atenderá à sua função social. E lá na ordem econômica, coloca como princípio também. É garantido o direito de propriedade? Propriedade individual? A propriedade atenderá à sua função social. Opa, uma visão de um Estado liberal, uma visão de uma social-democracia, tudo o mesmo texto? Olha aí a Constituição eclética, compromissária, aquela que convive com ideologias opostas entre si. Lembrou? Então, revisados as principais classificações de Constituição. Portanto, nossa resposta aqui é a letra C. 4. Sobre os enunciados contidos no preâmbulo da Constituição Federal de 88, assinale a afirmativa correta. Professor, por que você foi ressuscitar essa coisa do preâmbulo, pegar uma questão lá de 2022, professora? É porque a FGV ela vai alternando, né? Então, tanto é aquela banca que cobra a jurisprudência de 2 meses, é a banca que repete as questões. Então, ela fica, assim, um tempo cobrando várias provas, cobrando a mesma coisa, como vocês fizeram várias provas, cobrando lá na parte de teoria dos direitos fundamentais, a teoria externa, a teoria interna. É verdade, professor, fiz várias, né? Ou fizeram várias questões em casa, treinando, já tem um tempo que não cai. Cobrou muitas provas seguidas, parou, esgotou. Aí começou a fazer aquelas questões de hermenêutica, aquelas questões terríveis, cobrando originalismo, realismo jurídico e etc. Parou. E assim com o preâmbulo. Por isso, assim como uma dica, uma aposta, eu separei o assunto, porque eu acho que volta. Ficou também um tempo sem cobrar. Já estamos em 2026. Tá na hora de cobrar de novo. E o preâmbulo, hein, gente, da Constituição Federal? Tem valor jurídico? Não inventa, né? O preâmbulo não produz norma jurídica, ele não tem valor jurídico. Professor, ele é parte integrante da Constituição? Você pode até dizer que ele é parte integrante da Constituição, mas sem valor jurídico. O preâmbulo é uma apresentação do texto constitucional que começa no artigo 1º. E não se encerra no 250, porque as disposições transitórias produzem normas constitucionais, inclusive são utilizadas como referências, como parâmetros de controle de constitucionalidade. Agora, o preâmbulo não. O preâmbulo é uma apresentação, é como um retrato que eu faço de um momento histórico. É isso. Então o que você quer dizer que o preâmbulo não serve para nada? Eu falei isso. O preâmbulo não tem valor normativo. Eu não falei que ele é desprezível, que ele não serve para nada. Para que serve o preâmbulo, então, professora? O preâmbulo é utilizado como fonte para a interpretação das normas constitucionais. Porque se do preâmbulo
eu consigo ver o retrato do momento da criação da Constituição, por vezes eu tenho que voltar lá no momento da criação do texto, no que pensava, no propósito da criação desse texto, para eu entender hoje uma norma constitucional. Então, o preâmbulo é utilizado como fonte de interpretação do texto constitucional com valor político e valor histórico político. Ele só não tem valor jurídico. Esse é o ponto. Lembrado isso, vamos lá resolver a questão. Eles assim, não tem valor normativo, não podendo ser considerados na interpretação dos dispositivos constitucionais, porque não é obrigatório. Ora, o preâmbulo não é obrigatório, realmente, uma Constituição estadual não tem que repetir o preâmbulo da Constituição Federal. Agora, daí a dizer que não é utilizado como fonte de interpretação, aí não, né? Pelo que eu acabei de comentar com vocês. Não tem valor normativo. Ok, e somente podem ser considerados na interpretação dos dispositivos constitucionais se estes admitirem expressamente. Isso aqui é ridículo, né? Ora, se eu estou buscando a contextualização do preâmbulo, eu não tenho que ter um artigo da Constituição dizendo, autorizando expressamente. Devem ser observados na interpretação das normas constitucionais por se tratarem de vetores adotados pela Constituição, aí sim. São promessas do legislador originário para o futuro. E não podem orientar a interpretação, pois depende de mudança gradativa do pensamento da sociedade. Isso aqui também é absurdo. Nosso gabarito, portanto, letra D. Então, considere isso. Lembrando que a Constituição do Estado não precisa ter preâmbulo, não tem que repetir o preâmbulo da Constituição Federal e pode ter um texto totalmente diverso. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, gente, o ADCT é utilizado como fonte de controle de constitucionalidade? Pode uma lei, um ato normativo ser questionado em face do ADCT? De um artigo, um dispositivo do ADCT? Claro, ali eu tenho normas constitucionais. Algumas normas já exauridas, que ainda servem para uma questão histórica, para eu saber como era e como é hoje, e várias outras com a aplicabilidade para agora, ainda com eficácia jurídica. Então, portanto, sim, utilizado o ADCT como parâmetro de controle de constitucionalidade. 5. O Tribunal de Justiça do Estado Alfa, no exercício de sua competência originária de natureza não criminal, proferiu acórdão que, ao ver da parte autora que não teve a sua pretensão acolhida, era manifestamente contrário à Constituição da República, o que levou a interpor recurso cabível de fundamentação livre. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar. O recurso interposto foi o quê? O recurso extraordinário. A causa julgada foi um mandado de segurança, foi um habeas data. Essa é a linha de raciocínio aqui da banca. Isso aqui também está assim em alta, né? A FGV cobrando esse raciocínio aqui. Bom, se eu estou querendo recorrer de uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no exercício de sua competência originária, vocês sabem muito bem que uma possibilidade de recurso é para o STJ, outra possibilidade é para o STF. Ora, para o STJ, que possibilidades nós temos aqui? Uma delas é o recurso ordinário constitucional. Mas para ser cabível aqui um recurso ordinário, eu tenho que estar tratando do quê no Tribunal de Justiça? De um habeas corpus ou um mandado de segurança. Uma vez que a Constituição, lá no artigo 105, segundo inciso, diz que compete ao STJ julgar recurso ordinário de decisão proferida em única ou
última instância. Você tem que prestar atenção nesse detalhe. Decisão proferida em única ou última instância pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal em habeas corpus, quando a decisão for denegatória. Então, única ou última instância, decisão denegatória. Cabível o recurso ordinário em habeas corpus. No mandado de segurança, o texto constitucional, só para chatear, né? Já vem lá e fala diferente. Cabe o recurso ordinário em mandado de segurança, de decisão proferida pelo TJ e única ou última, é somente única instância, e quando a decisão for denegatória. Então, essa é uma possibilidade de recurso para o Tribunal para o STJ, de decisão do TJ, recurso ao STJ, recurso ordinário, em habeas corpus ou mandado de segurança. Ok, a outra possibilidade é o RESP. Só que o RESP você já descarta aqui completamente, porque ele está falando que levou a interpor um recurso de fundamentação livre. E o RESP não é recurso de fundamentação livre, não é verdade? Então, o recurso especial é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça quando a decisão, sobretudo, contraria a matéria de direito federal infraconstitucional. Então, nós temos uma definição de assunto, você sabe bem que no RESP o tribunal não analisa mais matéria de fato ou provas, analisa matéria de direito. A gente está falando de um apelo extremo. A fundamentação, portanto, não é livre. Nós também conhecemos que pode, inclusive, o STJ negar seguimento ao recurso especial por falta de relevância da matéria de direito federal infraconstitucional. É verdade, né, professor? Qual que é o quórum mesmo para ele negar seguimento ao RESP? Por falta de relevância da matéria de direito federal infraconstitucional discutida? Ah, 2/3, né? Isso mesmo, muito bem. Há os casos em que a gente não exige essa comprovação de relevância da matéria, porque a própria matéria já explicita a relevância. Nós estamos falando de ação penal. Precisa justificar isso. Ou de uma ação de improbidade. Uma ação a partir da qual eu possa ter inelegibilidade. Aquela que o valor é alto, né? Ultrapassa 500 salários mínimos. Ou quando você tem ali a decisão contrariando jurisprudência firmada do STJ. Os casos enumerados na Constituição, e a Constituição diz que outros casos podem ser estabelecidos por lei. Ok. Agora, e o recurso para o STF? Aqui uma possibilidade só, que é o recurso extraordinário. Quando a decisão do Tribunal de Justiça vem de única ou última instância e contraria dispositivo contido na Constituição Federal. Então, a decisão do Tribunal de Justiça em única ou última instância contraria dispositivo contido na Constituição Federal. Esse não é um recurso de fundamentação livre também. A matéria dele é matéria constitucional. E matéria constitucional direta. Ou quando você tem ali o tribunal declarando inconstitucionalidade de lei federal ou tratado internacional, ou julga válido um ato de um governo local contestado em face da Constituição, ou julga válida uma lei federal contestada em face, uma lei local contestada em face de lei federal. Artigo 102, terceiro inciso, que eu estou citando aqui para você. Inclusive, o STF pode negar seguimento ao recurso extraordinário por falta de repercussão geral da matéria constitucional. O que é a falta de repercussão geral? O assunto não tem relevância social, ou política, ou jurídica, ou econômica. Ah, tá, decisão 2/3 aqui também, né?
Então, aproveitei para revisar com vocês, essas são as possibilidades. O que cabe aqui, então? A gente até poderia melhorar a questão, tornando um pouco mais difícil. Se ela tivesse colocado assim, ó, era manifestamente contrária à Constituição da República, o que levou a interpor qual recurso? Vamos supor que ele não tivesse falado recurso de fundamentação livre. Porque quando ele fala que o recurso é de fundamentação livre, isso já é suficiente para você eliminar o RESP e o RE. Ah, tá. Então já é suficiente para eliminar essas duas opções aqui. Não cabe nenhum dos dois. Por quê? Ele já disse que é recurso de fundamentação livre, então já facilitou para nós aqui bastante. Tá. Agora, suponha que ele não tivesse dito isso. Então não tem essa parte. Aí ele está dizendo que a decisão do Tribunal de Justiça, proferida em única instância, porque é competência originária, violou dispositivo da Constituição Federal. E aí, nessa situação, aí poderia caber o recurso extraordinário? Nessa situação, poderia caber o recurso extraordinário, porque ele não está dizendo o tipo de ação que foi julgada pelo Tribunal de Justiça. Agora, eu chamo a sua atenção porque às vezes ele fala o tipo de ação. Às vezes ele fala assim, que a decisão do Tribunal de Justiça aqui se deu em sede de mandado de segurança. O Tribunal de Justiça julgou o mandado de segurança originariamente, denegou a ordem e a decisão do Tribunal de Justiça contraria a Constituição Federal. Então, vocês já fizeram certamente questões da FGV assim. Então, quando ela cita que é o mandado de segurança, não é por acaso. Fala assim, peraí, o TJ julgou o mandado de segurança, decisão denegatória, ele julgou originariamente, denegou a ordem, só que a decisão dele contrariou a Constituição Federal. Ah, mas contrariou a Constituição Federal, decisão proferida em única instância, recurso extraordinário. A maioria marca recurso extraordinário. Para a gente saber, recurso extraordinário, na situação que eu descrevi agora, falando especificamente do mandado de segurança, não caberia. Por quê? Por conta da súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Em que o Supremo Tribunal Federal diz assim, que se da decisão couber recurso ordinário, não caberá o recurso extraordinário, que é um apelo extremo. Então, se da decisão couber recurso ordinário, não caberá recurso extraordinário. Aí ele vem e fala que o TJ julgou originariamente como um mandado de segurança. Ah, tá. Da decisão do TJ, cabe o recurso ordinário? Cabe. Então, mesmo havendo matéria constitucional, não caberá o recurso extraordinário. Lembre-se disso. Só que mandado de segurança, apenas única instância. Já vi questão também da banca falando sobre habeas corpus. Tem mais questão falando do mandado de segurança, que o que cai mais. Mas há também falando do habeas corpus. Aí lembrando que no caso do habeas corpus, a decisão do TJ, a denegatória, pode se dar tanto em única quanto em última instância. Cabe o recurso ordinário? Cabe. Então, não cabe recurso extraordinário. Súmula 281 fica bem ligado nesse ponto, que é o estilão de cobrança da banca. Mas aqui tá mais simples, ó. Então, voltando lá. Tribunal de Justiça do Estado, no exercício da competência originária de natureza não criminal, proferiu acórdão que, ao ver da parte autora, que não teve sua pretensão acolhida, era contrária à Constituição, o que levou a interpor um recurso de fundamentação livre. Então, é recurso de fundamentação livre. O recurso é o recurso ordinário aqui. Então, letra A. O recurso interposto foi o extraordinário. Falso por tudo aquilo que eu já revisei com você. B. A causa julgada pelo Tribunal de Justiça foi uma habeas data. Então, não dá para dizer que foi uma habeas data, não. Ah, mas por que não poderia ser uma habeas data, professor? Porque não caberia o recurso de fundamentação livre. Não cabe o recurso ordinário aqui. O recurso ordinário é habeas corpus ou mandado de segurança.
C. A causa julgada pelo Tribunal de Justiça foi um mandado de injunção. Então, errado pelo mesmo motivo. A causa julgada pelo Tribunal de Justiça foi um mandado de segurança. Aqui, certo. A causa julgada pelo Tribunal de Justiça tinha por objeto o controle concentrado de constitucionalidade. Aí é brincadeira, né? Não há que falar em controle concentrado de constitucionalidade. Porque se o Tribunal de Justiça tivesse julgado uma representação de inconstitucionalidade, está falando de controle concentrado, o recurso ali só seria ao Supremo Tribunal Federal e somente caberia o recurso se o parâmetro tivesse sido norma da Constituição Federal de repetição obrigatória. Senão, então, não tem nem cabimento, ele colocou qualquer coisa para completar as 5 alternativas. Então, nosso gabarito, letra D. Certinho? Então, essa questão de competência, para nós, em constitucional, é relevante, não é só relevante para a parte do direito processual, não. É muito comum a FGV cobrar questão parecida com essa aqui que eu estou mostrando para você. Então, tem que estar na pontinha da língua, recurso ordinário, especial, extraordinário. Não tem como escapar. Então, vamos seguir. Mas penso eu que vocês estão afiados nisso. Inclusive, devem gostar bastante dessa parte. Ou eu estou enganada? Professora, é melhor que você não pergunte nada. Então, tá bom. Vou ficar calado. 6. Em determinada ação de controle concentrado de constitucionalidade, submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal em 2024, foi sustentada a inconstitucionalidade da Lei Estadual X de 1989. Esse diploma normativo disciplinou certa temática de competência legislativa concorrente entre os estados e a União, em momento no qual este último, ou seja, a União, ainda não tinha editado lei sobre a matéria. A União tinha se omitido, o Estado foi lá e legislou. Ainda de acordo com a petição inicial, em 2020, foi editada a Lei Federal Y, que disciplinou a matéria em caráter nacional, em sentido diametralmente oposto ao da Lei Estadual X de 89, o que, ao ver do autor da ação, reforçava a inconstitucionalidade da norma impugnada. Por fim, cumpre observar que a Lei Federal Y foi expressamente avogada pela Lei Federal W, que não dedicou nenhum preceito à referida matéria. Professora, eu já estou desmaiada há muito tempo, já. Mas a FGV gosta de complicar a vida do candidato, né? Acabo falando muita coisa, vocês têm que observar a questão e destacando partes ali da questão, que tem muita coisa envolvida. Mas pelo menos dá para a gente revisar a matéria. O ponto central aqui de revisão da matéria é você lembrar do funcionamento da competência concorrente. Você sabe que nos termos do artigo 24, a competência concorrente envolve União, Estado e DF. DF, no caso, atuando como Estado. Na competência concorrente, a União cria as normas gerais. Então, a lei produzida pela União traz, na verdade, norma de alcance nacional. Então, porque ela cria as normas gerais. Daí os estados, sobre aquele mesmo tema, legislam. Fazendo o quê, professor? Criando normas específicas. Então, eles obedecem às normas gerais estabelecidas pela União e vão lá e criam normas específicas. Essa criação de normas específicas, conforme a realidade e necessidade de cada estado, a gente chama de competência suplementar. Ok, agora o ponto tratado aqui na questão, a situação em que a União se omite. Ela deveria criar a lei nacional, ela não faz. A União se omitiu. E agora? Os estados estão impedidos de legislar? Não, os estados podem legislar. E nessa situação, o Estado exerce a competência legislativa plena. Então, ele legisla sobre norma geral, que seria assunto da competência da União, e legisla sobre parte específica, que é assunto que seria da competência dele. Mas como a União se omitiu, ele vai lá e faz a lei, de um modo geral. Exerce a competência plena. O que não tira da União a condição de legislar mesmo assim.
Só que ela vai legislar criando norma geral. E norma geral criada depois que o Estado já tinha legislado. E agora? Vai ter conflito com certeza. Se o conflito for sobre exatamente a parte da norma geral, a Constituição fala assim: prevalece a lei federal e o ponto contrário da lei estadual tem a eficácia suspensa. Então, o ponto contrário da lei estadual somente tem a eficácia suspensa. Então, a lei federal não revoga aquele ponto da lei estadual, apenas suspende a eficácia. Ou seja, aquela lei continua existindo, só que naquele ponto eu estou suspendendo a eficácia. Considerando isso, agora vamos voltar lá para a questão, agora que você já revisou essa parte do funcionamento da competência concorrente. Então, ele diz assim: em determinada ação de controle concentrado de constitucionalidade, submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal em 2024, foi sustentada a inconstitucionalidade da Lei Estadual X de 89. Então, ele está falando de uma ação direta de inconstitucionalidade da competência do Supremo e o objeto é uma lei estadual. Por que a ação direta de constitucionalidade, que cabível aqui? É lei estadual e é uma lei criada já na vigência da Constituição. Então, cabível a DI. Aí, o que ele está dizendo? Esse diploma normativo disciplinou certa temática de competência legislativa concorrente entre os estados e a União, em momento no qual este último ente federativo ainda não tinha editado lei sobre a matéria. Então, a União se omitiu. O Estado foi lá e criou a lei. O Estado usurpou competência da União? Não. Essa lei, professor, em tese poderia ser inconstitucional? Sim, se violar algum dispositivo da Constituição Federal, seria inconstitucional. Tá, aí ele continua dizendo: ainda de acordo com a petição inicial, já em 2020, foi editada a Lei Federal Y, que disciplinou a matéria em caráter nacional em sentido oposto ao da lei estadual. O que, ao ver do autor, reforçava a inconstitucionalidade impugnada. Por fim, cumpre observar que a Lei Federal Y foi expressamente revogada pela W em 2023. Então, quando eu tinha a Lei Federal Y em 2020, ela suspendeu a eficácia da Lei X, da Lei Estadual X. Suspendeu a eficácia apenas. Professora, mas aí caberia, mesmo assim, ação direta de inconstitucionalidade da Lei X? Cabe, ué, porque ela foi revogada? Não. Só teve a eficácia suspensa. Então, eu continuo com a ação direta de constitucionalidade, ela não perde o objeto. Ou eu poderia propor a ação agora, porque a lei não deixou de existir. Ela só estava com a eficácia suspensa. Aí, em 2023, veio a Lei W, que revogou a Lei Y e nada falou sobre o assunto. Ok. O que aconteceu com a tal Lei X estadual? Aquele ponto que estava com a eficácia suspensa voltou, inclusive, a produzir efeitos. Hoje, foi uma repristinação, professora? Não, é porque repristinação eu só posso falar se tiver revogação. Não teve revogação. Só estava com a eficácia suspensa. Estava com a eficácia suspensa, voltou a produzir efeito. Foi isso que aconteceu. Ok. Depois dessa confusão toda criada pela FGV, à luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o Supremo Tribunal Federal, letra A, deve conhecer a ação, por se tratar de ato normativo estadual e por haver interesse de agir do autor. Então, assim, esse é o gabarito. Vocês vão ver que as demais alternativas são absurdas. Só que ele tá com esse interesse de agir do autor, né? Quem é o autor? Ele não fala. Então, ele diz assim, esse diploma normativo, disciplina tal matéria e tal, ainda que de acordo com a lei tal, matéria de caráter nacional,
O que ao ver do autor da ação, ele não fala quem é o autor da ação que está questionando uma lei estadual aí. Quem poderia ser, professora, o autor da ação? Poderia ser o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado. Poderia ser o governador do estado, que é o que eu acho que ele pensou ao produzir a questão. Poderia ser o governador do estado. Por quê? Porque ele consegue demonstrar que o interesse de agir. Ele é um legitimado especial, ele tem que demonstrar, né, o interesse de agir. Como poderia, nos mesmos termos, ser a mesa da Assembleia Legislativa? Ah, mas poderia ser o PGR? Poderia ser o Conselho Federal da OAB ou um partido político com representação no Congresso Nacional. Poderia, em tese, ser uma confederação sindical, uma entidade de classe de âmbito nacional, se conseguisse comprovar que aquela lei estadual, de alguma maneira, afeta aquela classe. Porque aí, aqui eu citei para vocês os legitimados especiais, né? Governador do estado do DF, mesas de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Provavelmente ele devia estar fazendo referência ao governador. O ponto é que ele esqueceu de escrever. Ok. Mas foi o gabarito dado pela banca, eu estou fazendo a crítica, tá? Porque a FGV ela tem questões maravilhosas, mas não quer dizer que a pessoa que elabora não está passivo de erro. Uma ou outra coisinha está errado e aqui a gente passa por cima, por conta das demais alternativas, né? Maravilha. Na letra B ele fala assim, não deve conhecer a ação, por inexistir interesse de agir na apreciação da conformidade constitucional da lei X. Como assim? Não deve conhecer a ação por inexistir interesse de agir na apreciação da conformidade constitucional da lei estadual. Ué, então a lei estadual pode violar a Constituição Federal? Ela viola, em tese, a Constituição Federal, ela é objeto da ADI. Ah, mas e a lei estadual diferente não revoga essa lei aqui? E assim mesmo a lei federal já nem existe mais. Então, não tem o menor sentido. Deve conhecer a ação, pois a revogação da lei federal Y produziu efeitos reprisinatórios em relação à lei estadual X, não tem nada de efeito repristinatório. A lei estadual X só estava com eficácia suspensa, então ela voltou a produzir efeitos. Então, o que deve conhecer da ação deve, mas não há que falar em efeitos repristinatórios aqui. Não deve conhecer a ação, pois a revogação da lei X somente acarretaria a repristinação da lei X de 89 se houvesse preceito expresso nesse sentido, não há que falar aqui em revogação. Deve conhecer a ação, considerando que a posterior revogação do diploma normativo não afasta a necessidade de ser apreciada a sua constitucionalidade, considerando as situações concretas durante a sua vigência. Não tem revogação aqui. Então, o gabarito é realmente a letra A, que foi o gabarito indicado pela banca, só que fica a crítica em relação ao interesse de agir do autor aqui. Tá muito bem. Gabarito, letra A. Na sua prova, vocês provavelmente vão encontrar questões assim. Você passa por cima de algumas coisas para poder achar um gabarito, porque aqui caberia até um recurso? Em tese caberia. Chance de provimento do recurso? Praticamente nenhuma, porque é uma questão pequena que não iria invalidar a alternativa A em vista das outras. E porque a FGV, infelizmente, aí eu odeio essa parte da banca, ela raramente defere um recurso ao desabafo. O examinador tem uma vaidade grande, ele erra e ele não admite. Pronto, falei. Bom, muito bem. Em razão das acentuadas divergências existentes entre os integrantes do Tribunal de Justiça do Estado Alfa, transcorreu em Albis o prazo para o encaminhamento da proposta orçamentária anual dessa estrutura de poder referente ao exercício financeiro seguinte.
a proposta somente veio a ser aprovada uma semana depois. Esse estado de coisas suscitou debates considerando a teleologia das normas constitucionais que assegura a autonomia do Poder Judiciário em relação às consequências desse atraso na perspectiva do ciclo orçamentário. Em situação dessa natureza, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Então, dessa parte geral, gente, do Poder Judiciário, o que eu chamo de parte geral? Do artigo 93 ao 100. O maior número de questões, por algum motivo que eu desconheço, é do artigo 99, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é o artigo 93, incisos 9 e 10. Não sei por que da preferência da banca por esses pontos, mas enfim. Aqui a questão fala da autonomia do Poder Judiciário. Você sabe que o Judiciário tem autonomia administrativa, tem também autonomia financeira. O texto constitucional diz isso, depois ele descreve o processo para elaboração da lei orçamentária. Então, nós sabemos que projeto de lei orçamentária é da iniciativa privativa do chefe do executivo. Então, no contexto federal, o projeto de lei orçamentária somente é de iniciativa do presidente da República. Agora, da onde que ele vai tirar o texto? Então, o projeto é só dele, mas não quer dizer que a elaboração do texto seja uma atribuição exclusiva dele. Não. Nos limites que foram traçados conjuntamente com os demais poderes, quando da criação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cada poder ou instituição que tem essa mesma autonomia encaminhará ao presidente da República a sua proposta para a construção do orçamento. Ah, tá. Livremente? Não. Não livremente. Nos limites definidos pela LDO. E aí, quando o presidente pega as propostas de todo mundo que tem autonomia, ele junta, condensa num projeto de lei só e manda para o Congresso Nacional para aprovação. O Congresso aprova, ele sanciona, promulga. Quando ele recebe essas propostas, ele não pode fazer alterações. A única coisa que ele pode fazer é um ajuste se a proposta estiver fora dos limites traçados na LDO. Aí ele adequa o valor, porque está fora do limite. Agora, mexer na proposta, isso ele não pode fazer. Ele tem essa limitação. Ah, professora, e quem são essas pessoas ou instituições que têm a tal autonomia? O Poder Judiciário tem, que é o que a gente está destacando aqui na questão. Tem na figura de quem? Então, no âmbito da União, do STF, em que o projeto é encaminhado pelo presidente do tribunal, ouvido o tribunal, e de cada tribunal superior na mesma situação. Tá. Aí o judiciário manda essa proposta e o presidente da República, quando pega do judiciário e do restante, condensa no projeto e não pode alterar o texto. A única coisa é a adequação de valor se estiver fora do limite. Com essa limitação, inclusive. Certinho? Mas vamos aproveitar e lembrar, o Ministério Público tem a mesma prerrogativa, igualzinho. A Defensoria Pública da União também. O Tribunal de Contas da União também. Fora o Legislativo, que encaminha a sua proposta, o Congresso Nacional, e o próprio Executivo, que tem a proposta para si. Ok. E se um desses perdeu o prazo? Que é o que ele fala aqui, que o Judiciário perdeu o prazo. Imagina, né, Rogueda? Perdeu o prazo para mandar a proposta, e agora? Vai ficar sem orçamento? Não, obviamente que não é assim que funciona, né? Então, será considerada aquela proposta que foi anteriormente encaminhada, ou seja, a que deu origem à lei que está valendo, com as atualizações já estabelecidas pela LDO. Ainda assim é respeitada a autonomia do Judiciário. E nos exatos termos vale para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Tribunal de Contas. Certo?
Ótimo. Então é isso. As dotações afetas a essa, ele fala assim, em situação dessa natureza, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Letra A. As dotações afetas a essa estrutura de poder, constantes da lei orçamentária em vigor, devem ser consideradas como proposta do poder judiciário. Nada disso. Os termos da proposta aprovada com atraso, considerando a necessidade de assegurar a autonomia financeira do judiciário, devem ser necessariamente considerados. Não tem nada de atraso ser considerado coisa nenhuma. Os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados conforme os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, serão utilizados pelo órgão competente para fins de consolidação. Aí sim. O presidente do Tribunal de Justiça, até o início da apreciação do projeto de lei orçamentária anual pela comissão competente, poderá encaminhar a proposta. Nada disso. Aqui ele fala da estrutura estadual, né? Então, tudo que eu falei em âmbito federal vale para a estrutura estadual fazendo as adaptações. O Poder Executivo considerará, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual, as dotações afetas a essa estrutura de poder constante da lei orçamentária em vigor, devidamente atualizadas pelo índice oficial de inflação. Vai achando, né? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. De modo que esse artigo 99 é para nós relevante. E para fecharmos, então, esse vídeo... Ah, não, professora. Fecha, não. Você nem viu a questão? A parte de competência também. Então, tanto tem aquelas questões mais contextualizadas, como a FGV também trabalha o texto constitucional, a literalidade do texto constitucional, e nós temos que saber disso. Então, sobre as competências e atribuições do Poder Judiciário, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. Compete ao STF julgar o litígio entre Estado, estrangeiro e município. Ah, essa foi muito fácil, né? Já tá errado. Não acredito. Já achamos o gabarito? Professora, não é assim, não? Não, não é assim, não. Conflito entre entes federativos, quem resolve? Se for entre a União e um Estado, ou entre a União e o DF, ou entre um Estado e outro, ou entre um Estado e o Distrito Federal, competência originária do STF. Município está excluído, você observou. Então, conflito entre os entes federativos, excluídos os municípios, competência originária do STF. Agora, e quando o litígio é entre um ente federativo e um Estado estrangeiro, ou um organismo internacional? Na maioria das vezes, a competência vai ser do Supremo. Se eu tiver de um lado um organismo internacional ou um Estado estrangeiro, do outro, a União, o Estado membro, o DF ou um território que não é ente federativo, mas que está aqui enumerado, competência originária do STF. Mas, se o conflito for entre o Estado estrangeiro, o organismo internacional e município, ou pessoa que mora no Brasil, a competência originária é de juiz federal, nos termos do artigo 109. Com o eventual recurso da decisão subindo diretamente para o STJ, em sede de recurso ordinário da competência do STJ. Então, a letra A já está falsa. Letra B. Compete ao STJ julgar as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Sim, como o STF julga a revisão criminal e a ação rescisória dos seus julgados, o TRF faz o mesmo e de julgados de juízes federais, né? C. Compete à Justiça do Trabalho julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolve matéria sujeita à sua jurisdição. Sim, a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações constitucionais, né? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Letra D. A competência da Justiça Estadual será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Certo.
Vocês sabem bem que a competência da Justiça Estadual é residual, ela fica com o que sobra dos demais órgãos do Poder Judiciário e aparece expressamente na Constituição do Estado. A lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, do juiz de direito e das juntas eleitorais, certo? Porque a Constituição Federal não descreve competência da Justiça Eleitoral, somente fala da situação em que cabe recurso do TRE ao TSE e fala da possibilidade de recorrer de decisão do TSE ao Supremo. A regra é não recorrer e há a possibilidade em habeas corpus e mandado de segurança. É isso. Porque a competência da Justiça Eleitoral é um assunto reservado à lei complementar, nos exatos termos do que estabelece a Constituição. Então, o que está errado é aquilo que se afirma na letra A. Então, é isso. Esse vídeo fecharemos aqui. E aí, amigos? Ufa! Ufa, né? Vencemos por hoje. O Paulo me pergunta se a gente vai retomar o projeto das aulas para delegado. Sim, a gente tem que terminar ali a parte de controle de constitucionalidade. Eu já solicitei agendamento. Não tive jeito de fazer o agendamento ainda, por conta de muitos projetos, né? Muitos editais e muitos projetos. Mas nós vamos retomar sim, Paulo. E rápido, porque eu preciso terminar de gravar esse curso ainda em fevereiro. Tá bom? Então, é isso. Vocês estão reclamando da PC Piauí? Não aprova para delegado, né? O que vocês estão reclamando. O que eu acompanhei da PC Piauí, a prova para a gente, diz que a parte de TI estava impossível. Não é isso que aconteceu? O que é uma incompetência da banca muito grande. Porque qualquer examinador que quiser dificultar a ponto de ele não ter aprovado, ele consegue. Ele tem tudo à disposição dele. E isso é uma absoluta incompetência, infelizmente. Bom, então é isso, meus amigos. Por hoje nós fechamos. Amanhã nós teremos aula para delegado da PCDF. Amanhã à tarde aqui, uma aula grande já, aula padrão de 3h30. E depois à noite eu vou estar com vocês de novo em 2 projetos diferentes. Um para a Defensoria Pública, salvo engano, e outro para a magistratura, que é a parte jurisprudencial. Tá bom? Então, se vocês puderem participar, serão bem-vindos. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Você está vendo essa questão? Ela caiu na prova de Direito Penal da 4ª edição do Exame Nacional da Magistratura que aconteceu no final do ano passado. Mas sabe qual é o detalhe? Para acertar essa questão, o candidato precisava conhecer a tese firmada pelo STJ